Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Me chamo Fabrício Rodrigues e sou especialista em segurança da informação, programador entusiasta da inteligência artificial e também faço pentests e perícia forense digital. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito crucial no mundo da tecnologia que trata justamente a perícia forense digital. Ela é relacionada à segurança da informação, então sempre que acontece algum tipo de incidente de segurança que necessite de provas, é aí que entra o perito forense digital. Então vamos entender o que é o perito, o que é a perícia forense digital, como que ela funciona e qual que é a sua importância no contexto atual. E para isso é importante com que nós tenhamos conhecimento de algumas ferramentas que são importantes e utilizadas pelos peritos forenses digitais. E, na verdade, o objetivo final, né, da perícia forense digital é justamente a prática de coleta, análise e preservação dos dados eletrônicos, de forma com que eles possam ser utilizados como evidências em investigações criminais e civis. Tá? Com o aumento dos crimes cibernéticos, a perícia forense digital tornou-se uma ferramenta essencial para identificar e combater as atividades ilegais na internet. Então, o que o perito forense digital ele realiza é uma série de procedimentos no ambiente digital de forma a conseguir preservar as evidências com o máximo de consistência para que ele seja usado como uma prova em um processo criminal digital, como eu mencionei agora há pouco. Então, quais são os processos da perícia forense digital? Em linhas gerais, temos 4 passos. Dentre eles, a identificação, que consiste na primeira etapa, e é a identificação de possíveis fontes de dados relevantes para a investigação. A coleta em si, que envolve a extração de dados dos dispositivos eletrônicos de forma segura e preservando a integridade das informações. Em terceiro ponto, ou terceiro passo, a análise, onde os peritos examinam os dados coletados em busca de evidências específicas, como os arquivos, e-mails, logs de sistemas e etc. E por fim, a preservação, que ela visa garantir que as evidências possam ser apresentadas em um tribunal sem serem questionadas. Então, assim, eu tenho que ter a preservação é o ponto principal, porque ela torna aquela evidência legal do ponto de vista jurídico, tá? Então, assim, eu tenho que ter condições de garantir que aquela informação ela é fidedigna, aquele dado que foi coletado. Mas o ponto principal desse vídeo é o que vai vir agora, que são as 10 ferramentas gratuitas do perito forense digital. E eu gostaria de frisar que todas as ferramentas que serão apresentadas aqui, elas estão disponíveis no GitHub. O GitHub, para quem não conhece, é um repositório de códigos, tá? E ele começou com um repositório de códigos da comunidade, enfim, você tem vários projetos que estão hospedados lá de maneira gratuita. Você também pode hospedar projetos privados, mas o intuito do GitHub, desde o início, é a questão colaborativa dos códigos. Então, você pode hospedar projetos, pedir ajuda e colaboração de vários programadores ao redor do mundo. O que é muito bacana, porque qualquer pessoa pode, inclusive, fazer parte desses projetos que eu vou apresentar daqui a pouco. A primeira das ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês na perícia forense digital, que são utilizadas na perícia forense digital, é o Volatility. Então, essa é uma ferramenta avançada de análise de memória, utilizada para extrair informações de dumps de memória. O que é, em linhas gerais, o que é um dump de memória? Quando você tem uma informação e ela fica... tudo que você trabalha no computador, ele primeiro passa pela memória RAM, que é uma memória volátil, e da memória RAM ele faz um tratamento ou uma modificação e depois ele é armazenado no disco rígido ou disco sólido do seu dispositivo. Então, enquanto esses dados, como a maioria das transformações de dados passam pela memória RAM, quando a gente fala dump de memória, na verdade é como se você estivesse extraindo informações que estão armazenadas ali, mas ainda não foram dispensadas pelo sistema operacional. Então, é como se houvesse evidências que estão na memória RAM e você
através de ferramentas como essa, o Volatility, você consegue extrair essas informações da memória RAM. Um ponto muito interessante é que quando você se depara com uma situação com um perito forense, se você tem acesso a um dispositivo eletrônico e que ele foi o responsável por algum tipo de ação ou operação ilegal, você não pode simplesmente desligar a máquina ou reiniciar ela, porque esses dados que ficam na memória RAM eles são perdidos, tá? Quando você realiza esse procedimento. Então, esse é o tipo de ferramenta que você tem que usar nesse dispositivo enquanto ele estiver ligado. Normalmente, esses dados eles não são mantidos para uso posterior, então você não pode perdê-los, tá? Então essa é uma dica muito valiosa porque já me deparei com situações onde o dispositivo que era tido como o dispositivo agressor, ele foi reiniciado e todo o dump de memória foi perdido. Então, assim, muita informação e evidências foram perdidas, né, com esse procedimento. Eu vou mostrar aqui rapidamente qual que é a página do GitHub do Volatility. Vocês podem observar que... Deixa eu tirar aqui da frente. Que eu estou colocando aqui os links, tá? Para acesso a todas essas ferramentas, mas eu também colocarei todos esses links para facilitar também, né? Na descrição desse vídeo. Então aqui temos a primeira ferramenta, que é o Volatility. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, você pode perceber aqui que tem todo o código, você pode baixar esse código, você pode fazer um fork dele. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses procedimentos do GitHub, do Git, na verdade, Git Flow, né? Ou, enfim, como que você pode usar o Git. Eu vou me atentar apenas nessas ferramentas. Então aqui tem as ferramentas, aqui tem quando os arquivos foram alterados, as pessoas que participam, que contribuem com esse projeto, a linguagem, a distribuição de linguagens desse projeto. Aqui temos a percepção que é praticamente 100% Python, né? Certo? Algum outro arquivo de texto aqui que está nesse 0,4%. Temos aqui algumas informações sobre a ferramenta, o que ela pode fazer, quais são as investigações de memória que ela pode resolver. E você pode perceber que não tem o Windows 11 aqui, por exemplo. Então, se você usa o Windows 11 ou algumas outras distros Linux que não estão relatados aqui, essa ferramenta não vai servir. Entretanto, acredito que para a maioria dos casos, essa ferramenta vai servir para você extrair esses dumps de memória e conseguir extrair evidências valiosíssimas na sua perícia forense digital, ok? Gostaria de lembrar também que a perícia forense digital não é uma matéria muito simples, até porque você tem que ter um conhecimento técnico sobre sistemas operacionais, um entendimento sobre endereçamento de memória, enfim, várias outras questões anteriores que você precisa ter conhecimento para conseguir utilizar na sua máxima extensão essas ferramentas, ok? Bom, agora a segunda ferramenta que nós temos aqui é o Autopsy. O Autopsy é uma plataforma de análise de forense digital com interface gráfica. Guarde muito bem essa informação em interface gráfica que você vai entender ela mais para frente. Para The Sleuthkit e outras ferramentas forenses. Esse The Sleuthkit, ele na verdade é a pessoa, né, que fez esse software, na verdade, que postou esse repositório lá no GitHub, ele criou depois um kit de perícia forense digital com outras ferramentas, que eu vou mostrar também daqui a pouco. E, na verdade, o Autopsy, ele faz uma perícia forense, só que a grande sacada é que ele faz com uma interface gráfica. Então, assim, se você está começando na perícia forense digital, você não tem conhecimentos técnicos sobre linhas de comando ou desenvolvimento de software, talvez essa ferramenta, que ela tem uma interface visual, ela vai te ajudar a entender um pouco melhor o que está acontecendo, tá? Então, mais uma vez, temos aqui o repositório no GitHub, os links, as pessoas que são os contribuidores, as linguagens utilizadas e assim por diante. E, como de costume, no GitHub também é apresentado o que a ferramenta faz, como que você instala ela, o suporte da comunidade, o que você precisa ter no seu dispositivo para poder fazer com que essa ferramenta seja executada de maneira satisfatória e ela funcione para que você consiga usá-la, e dentre outros detalhes, tá? Então é muito importante que você leia as documentações dessas ferramentas através desses links que estarão na descrição desse vídeo, para que você conheça melhor sobre como
realizar devido à instalação e utilização das ferramentas. A próxima ferramenta é o Bulk Extractor. O Bulk Extractor ele extrai informações forenses de imagem de disco de arquivos e outros dados. Temos aqui o link do Bulk Extractor. Essa é uma ferramenta muito bacana porque ele faz uma varredura geral nos arquivos que você está avaliando, né, do dispositivo que você está avaliando, e você consegue fazer uma extração de metadados. Então tem muitas informações que são coletadas a partir dos metadados. O que são os metadados? Para você que não se lembra ou que você não sabe o que são metadados, são na verdade dados sobre os dados. Por exemplo, quando você bate uma foto através do seu dispositivo, do seu smartphone, quando aquela foto, aquele arquivo de foto é criada no seu celular, algumas informações são inseridas ali pela câmera. Por exemplo, qual é a marca e modelo do aparelho que bateu aquela foto, qual foi o dia que você bateu aquela foto, o horário que você bateu aquela foto. E os celulares hoje também oferecem uma ferramenta que você pode inclusive vincular na imagem a geolocalização, então a latitude e longitude, dentre outras informações, como também o nome do usuário que está naquele dispositivo, enfim, várias informações. Tudo isso pode ser muito importante para que você consiga trazer evidência e provar que determinada pessoa que bateu aquela foto, determinada pessoa que estava naquele lugar, que aquela foto não foi manipulada e assim por diante. Então, essa ferramenta do Bulk Extractor, ele faz essa varredura de arquivos, não só de fotos, tá? De fotos, vídeos, arquivos de texto, enfim, vários arquivos. Todos os arquivos praticamente possuem metadados. Então, ele faz essa varredura e ele consegue extrair esses metadados de vários tipos de arquivo. Então, temos aqui, novamente, o repositório, né? Como que você pode fazer para baixar ele, enfim, instalar na sua máquina, e você tem que ler a documentação, ler o que você precisa para fazer com que esse software seja executado devidamente no seu dispositivo e assim por diante. Então olha aqui que legal as informações que ele pode coletar. Então o autor, o título, o ano, a data, foi publicado por quem, ou seja, o dispositivo, enfim, e várias outras características que talvez sejam pertinentes para vídeos, para áudio, para arquivos de texto e assim por diante. Olha só, páginas, número de páginas e assim por diante. A próxima ferramenta é o The Sleuth Kit, que justamente o mesmo cara que fez o Autopsy, né, que foi a segunda ferramenta que eu apresentei. Então, nessa ferramenta aqui, na verdade, ele criou um kit também, além do Autopsy, um kit de investigação forense. Então você tem aqui uma ferramenta muito bacana para investigação forense, onde você pode utilizar as capacidades do Autopsy, dentre outras. Mas a grande diferença do Sleuth Kit para o Autopsy é que ele também tem um Autopsy aqui dentro, tá? Até porque é a mesma pessoa, esse mesmo cidadão aqui é o que fez as duas ferramentas. É que essa ferramenta ela roda através da linha de comando. Qual que é a diferença de você rodar um software através da linha de comando ou através de uma interface gráfica? É que através da linha de comando você pode criar automações. Então, por exemplo, quando se usa o Linux, que ele trabalha muito bem com a linha de comando, você pode criar automações, scripts de automação que utilizam o software e você pode expandir as capacidades ou aquelas tarefas que são repetitivas. Você pode criar um script, ele faz todo um procedimento usando a ferramenta para tornar muito mais eficiente o seu trabalho de análise forense. Então a grande diferença de utilizar a interface gráfica do Autopsy para a linha de comando, nesse caso do Sleuth Kit, é que você aqui pode criar automações, tá? Já que, uma vez que esse software é dessa forma como ele é apresentado, você tem que escrever uma linha de comando e através do sistema operacional, do terminal, você pode criar essas automações, tá? Algo que numa ferramenta com interface gráfica você não consegue realizar isso com tanta facilidade. É até difícil fazer isso, para falar a verdade. Então aqui vale a dica para quem já tem um conhecimento sobre
a programação, sistemas operacionais, automação, aqui você pode criar as suas automações utilizando ferramentas de perícia forense. A quinta ferramenta é o GRR, ou seja, é o Google Rapid Response. Por que Google? Porque justamente é o pessoal do Google que criou essa ferramenta para dar uma resposta rápida diante dos incidentes de segurança. Então, é uma plataforma de resposta a incidentes e análise forense no nível corporativo. Justamente porque, como você deve imaginar, o Google é uma companhia muito grande, deve ter, eu não sei quantos funcionários, mas deve ter muitos funcionários, tem muitas pessoas no mundo inteiro que utilizam os serviços deles, então eles têm que criar mecanismos para dar uma resposta rápida diante de situações que envolvam uma perícia, né, para tentar entender como que o problema aconteceu, por que aconteceu e assim por diante. Então o GRR, que é o Google Rapid Response, ou GRR Rapid Response, ela é uma plataforma corporativa, mas você pode utilizar ela aqui, porque ele está hospedado aqui no GitHub, ó, de maneira pública, então qualquer pessoa pode vir aqui fazer uma cópia desse código, utilizar, fazer um fork e assim por diante. Então temos aqui os contribuidores, a linguagem utilizada, o manual, tá? Tem aqui até a página de documentação oficial dessa página, vamos ver o que ele traz aqui para nós. Vai trazer enfim, muitas informações, olha só, é um sumário aqui muito grande, muito rico, com muitas informações. Então, se você tiver tempo e realmente quiser, tem o desejo de aprender sobre perícia forense, acredito que essa documentação aqui vai ser de extrema importância para você enriquecer o seu conhecimento, tá? Então tem muitas informações aqui sobre como utilizar e provavelmente muitas informações também que detalham sobre as questões de perícia forense digital. Essa é uma ferramenta, todas na verdade aqui são gratuitas, tá? Você pode baixá-las e utilizá-las da forma como que você desejar. E uma grande... o grande poder dessa ferramenta, na verdade, é que você consegue fazer perícia forense digital de maneira remota. Então você pode trabalhar com mais de uma pessoa, pode trabalhar no mesmo caso em uma perícia forense digital de maneira remota. Então assim, poderia estar eu e mais 2 outros peritos forenses utilizando essa ferramenta para analisar questões de perícia forense, enfim, evidências digitais em um determinado dispositivo. Essa ferramenta aqui ela é fantástica. A próxima ferramenta é o Recall. O Recall, ele, se não me engano, ele também foi feito pelo Google. Só que... deixa eu confirmar aqui. Sim. Esse é um repositório que ele ainda é utilizado, mas é um repositório que ele está arquivado. O que significa isso quando o repositório ele está arquivado? Ele é público e arquivado, como vocês estão percebendo aqui. Quer dizer que esse repositório ele não recebe mais atualizações, tá? Então ele está congelado no tempo. Entretanto, é uma ferramenta que ainda funciona. Você pode copiar esse código e você pode utilizá-lo para fazer a sua perícia forense utilizando essa ferramenta, que também foi feita pelo Google, né? Então tem até aqui a logo deles, ó, Google, dentro do repositório do Google. E na verdade essa ferramenta aqui ela serviu de base para criar o GRR, que é a ferramenta que eu mostrei agora há pouco. Mostra aqui as lições que foram aprendidas com o uso dessa ferramenta, enfim. Entretanto, essa ferramenta aqui ela não tem a capacidade de realizar uma perícia forense remota, coisa que o GRR traz, tá? Entretanto, vale a pena você conferir, baixar essa ferramenta, utilizá-la, aprender, entender como funciona a perícia forense digital através de ferramentas corporativas criadas até por empresas grandes como o Google, para você entender melhor como as coisas funcionam. A sétima ferramenta é o Beamwalk. O Beamwalk é uma análise de firmware que ajuda na extração de análise de arquivos binários. Primeiramente, o que é um firmware? O firmware é aquele software que ele é instalado em determinados dispositivos. Por exemplo, na sua casa, provavelmente você tem um roteador da internet e, enfim, para que você contrata o serviço com a operadora e o pessoal vai lá e instala um roteador na sua casa. Dentro daquele dispositivo, ele existe lá um mini sistema operacional. Obviamente que não é um Linux, não é um Windows, um OS X, alguma coisa do tipo. Mas é um sisteminha
muito pequeno que ele serve justamente para fazer as operações do roteamento automático, quando você pluga o cabo na entrada 1, entrada 4, enfim, ele internamente ele realiza essas operações para fazer o dispositivo funcionar. Então é basicamente como se fosse um mini sistema operacional dentro de um hardware, de um dispositivo que realiza as operações de acordo com o propósito daquele dispositivo. Eu estou citando aqui, no caso, um roteador, mas pode ser qualquer outro dispositivo, tá? Que possui um firmware. Então, até a placa-mãe também possui um firmware. Então, nos PCs, né, nos desktops, enfim, qualquer tipo de computador de mesa ou laptop, você possui firmware na placa-mãe. Então, o firmware ele também pode armazenar algum tipo de informação ou evidência interessante. E o Beanwalk é a ferramenta focada para extrair informações de firmwares, tá? Até porque o firmware também pode gerar um log ou alguma informação relevante. Então aqui temos a página do Beanwalk, tá? Você também pode baixar, enfim, ver a documentação, ver como ele é instalado e assim por diante. Alguns alertas, olha só, notícia aqui para a questão da defasagem do Python 2.7. Daí ele mostra aqui que agora está suportando o Python 3 e assim por diante. É importantíssimo com que você faça a leitura da documentação para que você não faça uma instalação equivocada, utilizando ferramentas que não são mais utilizadas, de forma com que a ferramenta não venha a funcionar. Então é interessantíssimo com que você leia atentamente a documentação, a instalação e assim por diante, tá? Para que você consiga realizar os procedimentos e os passos que o fabricante, enfim, que o grupo de pessoas aqui colocou para instruir as pessoas a instalar devidamente o produto, tá? A ferramenta. A oitava ferramenta que eu vou apresentar é o Plazo, Log to Timeline. Cara, essa é uma ferramenta muito legal, porque muito das informações elas ficam armazenadas em logs, tá? O que é log? Tudo aquilo que você faz num sistema operacional ou numa ferramenta, num software, isso, principalmente no sistema operacional, isso é armazenado, essas operações são armazenadas em arquivos de log que permanecem, enfim, armazenados no computador para até ele dá informações para o usuário mesmo. O usuário avançado, tá? O usuário comum talvez nem saiba que isso existe, enfim. Mas você consegue ter informações, por exemplo, se o sistema operacional teve algum erro de um software, por que esse erro aconteceu, qual erro aconteceu, qual software que quebrou e assim por diante. Muitas vezes os logs registram várias informações que o usuário comum nem imagina que está acontecendo, mas o sistema operacional está registrando tudo. Ao mesmo tempo também tem os logs das ferramentas. Então, por exemplo, quem gosta de jogar um joguinho, quem nunca jogou um joguinho ou abriu um software, de repente aparece lá, deu erro, aí aparece lá, quer enviar um relatório de erros para o fabricante, para que ele possa analisar, enfim, assim por diante. Então aquilo é um arquivo de log, ele já gerou aquele log para você na sua máquina local e ele está pedindo uma autorização para enviar esse arquivo de log para a fabricante desse produto, para que eles possam avaliar e entender o porquê que aquele software quebrou no seu computador. Às vezes pode ser o sistema operacional, uma atualização que você tem, um patch, alguma informação. Então ele manda um arquivo de log com algumas informações do seu computador, mas assim, são informações anônimas, tá? Que é para entender o ambiente, o porquê que aquele software quebrou naquele ambiente, o que aconteceu. Vamos avaliar aqui o log para entender e criar uma ferramenta ou um patch, uma correção para que isso não aconteça mais com outras pessoas, enfim. Então essa ferramenta, o Plazo, ela é bacana porque você consegue não somente extrair os logs, é porque os logs eles são gerados aos montes. E o objetivo do Plazo é o seguinte, você consegue organizar esses logs em uma timeline. Então você consegue ver a relação e a timeline, até porque o sistema operacional ele não tem ele não armazena os dados de uma maneira muito fácil de serem lidas por um ser humano. Mas o Plazo ele ajuda bastante a você conseguir construir essa timeline, conseguir entender a relação dos logs, do software A com o software B, o sistema operacional e assim por diante, para entender como determinado evento aconteceu. Então, assim, por exemplo, quando acontece uma invasão num dispositivo, acontece uma série de registros que o sistema operacional ele armazena. E é muito importante que você tenha entendimento de como aquilo aconteceu através dos logs. Então o Plazo ele é bacana por conta disso, né? Que você consegue ter uma visualização
muito precisa, né, do que aconteceu, de como os eventos aconteceram. A nona ferramenta é o Cuckoo Sandbox. O Cuckoo Sandbox é um sistema de análise de malware automatizado que executa arquivos suspeitos em um ambiente virtualizado. O Cuckoo Sandbox ele também é uma ferramenta que foi arquivada já. Existem outras similares ao Cuckoo, mas é que vale aqui um certo cuidado, né? Porque isso aqui já é algo para um perito forense que já está num nível avançado. Porque imagina só, você tem um sandbox onde você faz uma análise de um malware. Então seria basicamente o seguinte, você está testando um vírus para saber como que aquele vírus se comporta dentro de um sandbox. O sandbox ele é justamente um ambiente controlado. Mas assim, ninguém garante que aquele ambiente controlado ele vai conseguir deter todos os tipos de malware que estão sendo testados ali. Mas é importante você, como perito forense digital, já num nível avançado, conseguir entender quais são os procedimentos que determinado malware toma para conseguir atingir o objetivo final, que é, enfim, infectar o dispositivo do usuário, fazer o sequestro do dispositivo do usuário e assim por diante, né? Então, quando você entende quais são os passos, fica mais fácil você conseguir fazer uma engenharia reversa e conseguir desfazer os passos, tá? Existem outras ferramentas similares a essa, tá? O Cuckoo Sandbox, mas a ferramenta gratuita que está disponível aqui que você pode utilizar é essa do Cuckoo, ela já foi utilizada por muito tempo, é uma ferramenta, olha só, tem até arquivos aqui de 9 anos atrás, então é uma ferramenta que já foi testada bastante, enfim, vale a pena se você realmente se interessa com a perícia forense digital e quer tornar avançado, essa aqui é uma ferramenta que você pode utilizar. Entretanto, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque você vai estar testando vírus, né? Testando um malware, testando algo malicioso no dispositivo, tá? E por fim, tenho aqui a 10ª dica, que na verdade não chega a ser uma ferramenta, mas o Forensics Wiki uma galera que colocou um repositório lá no GitHub, onde você tem uma série de mapeamentos de softwares para perícia forense digital. Eu apresentei 9 ferramentas e esse link do Forensics Wiki, na verdade é a cereja do bolo, né? Porque dentro desse repositório você tem aqui inúmeras informações sobre softwares, procedimentos, onde encontrar, enfim, quem é o fabricante, o que ele faz. Olha, se eu fosse passar um por um aqui, eu acho que ia ter que, enfim, investir aqui dias, né? Porque é muita informação. Perceba que eu estou rolando aqui, mas então letra A, agora passei para B. Então são muitas ferramentas para você que quer expandir ainda mais o seu conhecimento acerca da perícia forense digital. Obviamente que eu só estou falando de ferramentas gratuitas, tá? Que estão disponibilizadas no GitHub. Existem ferramentas profissionais de empresas que vendem serviço, vendem ferramentas. Inclusive os próprios fabricantes de dispositivos possuem suas ferramentas, mas aí algumas delas dependem de um acordo ou de uma aquisição muito grande, ou até acordo entre governos. Por exemplo, a Samsung oferece lá ferramentas para você fazer uma perícia forense digital em discos rígidos, enfim, em tudo os produtos da Samsung, né? Mas assim, eles oferecem o básico para o usuário final, e assim, para o perito forense, para um policial, um perito forense constituído numa empresa e tal, aí você pode ter acesso a um portfólio maior. Entretanto, não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a essas ferramentas muito avançadas de um determinado fabricante, tá? Mas fica a dica aqui que essas ferramentas existem. Bom, já estamos caminhando para o final e eu gostaria de deixar aqui algumas considerações, tá? O que é muito importante. Então, considerações. Primeiramente, eu mostrei para vocês aqui, além das ferramentas, né, que os peritos utilizam como para fazer, né, essa análise de metadados, recuperação de arquivos deletados e rastreamento, logs e assim por diante, existem desafios, né? Esses desafios que são enfrentados pelos peritos forenses digitais são grandes. Por exemplo, existe a questão da criptografia. Então a criptografia é um negócio que atrapalha bastante. Pode até ser que ele realmente invalide uma avaliação, uma análise, né? Às vezes é um grande volume de informações, então é um desafio muito grande também você conseguir processar um grande volume de informações e também encontrar
informações valiosas numa massa de dados muito grande, como aquela história lá da agulha do palheiro, né? E também conseguir ter a integridade dessas informações. Às vezes você consegue extrair dump de memória, por exemplo, e você só consegue fragmentos de informações, você não consegue informação completa. Então é um desafio muito grande você conseguir juntar várias peças de um quebra-cabeça que está faltando várias peças, inclusive, né? Então vai também da experiência do perito para ele conseguir entender aquele cenário, conseguir fazer uma leitura adequada e apresentar uma conclusão satisfatória. E a perícia também tem as considerações éticas, né, que é muito importante, né, que a atuação do perito forense ela deve ser pautada por princípios éticos rigorosos, tá? Então, se você quer entrar nesse mercado, o princípio da ética ele é fundamental, tá? Para garantir a privacidade e integridade das informações analisadas, porque você vai estar mexendo com dispositivos de terceiros, basicamente, você vai extrair muitas informações ali. E a questão ética é o quê? Olha só, você está trabalhando como perito forense digital, então você tem uma questão ética. Você não pode sair simplesmente divulgando, olha só, encontrei aqui tais arquivos, divulgando a mídia, tal, vaza informações. Isso é muito ruim, isso não pode acontecer, ainda mais se estiver tratando de um objeto que esteja, enfim, sendo julgado, você esteja coletando provas para um processo, enfim, isso pode inclusive trazer muito problema para você, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. E para finalizar, a perícia forense digital é um campo, né, eu gosto muito, fascinante, de extrema importância na era digital. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. É muito importante falar isso porque isso ajuda bastante o canal para eu estar sempre produzindo novos vídeos e trazendo novas informações bacanas para você. É também muito interessante com que você faça, que deixe os seus comentários com sugestões para temas, perguntas, para que eu possa respondê-los, inclusive ter, né, sugestões para criar novos vídeos, que é o que o pessoal tá querendo mesmo, né? Tá demandando. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo aqui comigo e até a próxima.